Você teve recentemente em Harvard, não se tem outro pilar da saúde funcional que não seja os 6 que a gente utiliza. Exato. Então, não adianta, profissional da área de saúde, você buscar em outro lugar, porque os 6 pilares já estão consolidados e nós estamos cada vez mais aprofundando em relação a isso. Começando aqui mais um Papo Z5, primeiro Papo Z5 Careca 2020, exatamente, hoje o Santo tá careca aqui, um pouco diferente. E hoje nós temos um convidado mega especial, né? Nosso professor Ricardo Vilela tá aqui com a gente hoje no Papo Z5 e como sempre, professor Marcos Baptista aqui com a gente. Então não vai fluir, vai passar rápido aqui nesse bate-papo. Nessa mesa aqui tem mais de 60 anos de educação física, hein? Eu que sou o mais novo tenho 20. Já Só viu de para educação onde física. nós vamos aqui? É bom demais. E eu conheço o Ricardo Vilela já há muito tempo, uma grande referência na educação física brasileira, tem muita história para contar. E nessa trajetória também conosco aqui no Método Safety. Então vamos de perguntas e respostas. Vilela, relaxa, porque vai passar rápido. Você vai ver que vai terminar logo, logo, vai ser muito bom e vai ficar com gostinho de quero mais. Ricardo Vilela, conta um pouquinho aí de você, um pouquinho da sua trajetória de vida, sua bela trajetória de vida. A gente tem até laços antes da gente, né? Porque meu pai conviveu muito com seu sogro também, a história da ginástica. Fala um pouquinho de você e a gente vai entrando aí no mundo safe, devagarzinho. Como é que tem sido a sua trajetória de vida? Bom, primeiramente é um prazer estar cercado aqui de grandes referências para poder falar de um assunto que, na verdade, Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. É apaixonado, né, que é realmente movimento, educação física. Bom, a minha história, eu costumo dizer o seguinte, que minha mãe era servidora pública, meu pai servidor público, eu tenho um irmão servidor público, eu tinha tudo para ser servidor público, inclusive até uma pressão interna. Mas eu não fui para isso porque tinha uma voz que falava um pouco mais alto dentro de mim. E eu já falei essa história algumas vezes. O meu encontro com a educação física partiu de uma depressão. Achei assim, muito interessante, porque eu trabalhava numa empresa de gravata, estava bastante infeliz, e quando eu enxergava o futuro, eu não via nada otimista pela frente. Teve um momento, inclusive, que eu pensei até em tirar a própria vida, falei, essa vida não está fazendo sentido. Foi quando despertou um interesse, eu sempre fui do esporte, e aí uma voz interna falou, vai para a educação física. E aí eu fui, num primeiro momento, no intuito de me curar. Olha só. Falei, eu preciso me encontrar. E eu me recordo, sempre quando cheguei na Universidade Católica, isso em 97, eu cheguei num local e falei, cara, daqui a 4 anos a minha vida vai estar mudada. E verdadeiramente assim foi. Que bacana. E aí foi onde o despertar da grande paixão. Foi um chamado, né, praticamente. Foi um chamado. Foi um chamado. Que incrível. E a gente vem falando tanto de depressão, de suicídio hoje, né, inclusive com profissionais de saúde, infelizmente, por essa carga toda. E se caso você não fosse profissional de educação física, onde é que você estaria? Rapaz, boa pergunta. Talvez vendendo coco numa barraca de praia. Muito bom, muito bom. E aí você se depara, entra na educação física, tá ali, você hoje deu aula em tudo quanto é congresso que existiu no Brasil, nessa área de ginástica localizada, área de step. E essa trajetória desses últimos 20 anos, como é que foi essa evolução, né, de você entrar no mercado, você encontrar esse nicho, né, da ginástica, porque tem toda uma energia de teia social que a gente fala muito hoje. É verdade. Como é que foi essa empreitada de entrar nesse mundo? Bom, foi muito interessante. Eu fui deixar um currículo numa academia, na antiga Open Sports da professora Ana Carla, e para estagiar com musculação. E ela falou, eu estou precisando de um professor de ginástica. E eu falava, eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Uhum. E naquele bate-papo ela gostou da minha pessoa. E aí ela falou, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um desafio. Eu vou abrir um espaço da academia, você vem, você fica fazendo aula de ginástica localizada e um dia eu te testo. Se você levar jeito, eu te dou a oportunidade. Então, a primeira lição é o seguinte, não deixa de perder as suas oportunidades. Porque o que eu fiz? Eu fui em casa, troquei de roupa e voltei. Quando ela me viu chegando, ela falou, você já veio hoje? Eu falei, vim. E eu me recordo que nesses 3 meses que eu fiquei fazendo aula de ginástica, eu faltei apenas 2 vezes. Uma vez porque eu tinha uma prova na faculdade, tinha que estudar um pouco mais, e uma outra eu estava doente.
E é bem interessante, porque eu estava saindo dessa empresa de multinacional e eu estava só com seguro-desemprego, estava sem dinheiro e minha mãe falou, eu não consigo pagar sua faculdade. E eu tinha 3 meses para poder virar o jogo. Olha. E no 3º mês, na minha última parcela do seguro-desemprego, Ana Carla, está pronto para o teste? Opa! E ela me disse que me contratou assim pelo tom de voz. Ela chegando na academia, ouviu meu tom de voz e falou, eu vou contratar. E assim eu comecei já a dar aula de ginástica. Naquela época não tinha exigência de ser formado, eu estava no 2º semestre de faculdade, 3º, e já comecei dando aula de ginástica. Foi assim a paixão veio como consequência do processo, isso. Né, você foi se desenvolvendo. Exatamente. Então foi mais um aproveitar aquela oportunidade. Exatamente. E eu não posso deixar de citar uma pessoa muito importante nessa trajetória, que eu lembro que ela falou o seguinte, você quer ser professor de ginástica localizada, você vai ter que ir lá na academia na época da Dalmo Ribeiro, porque vai ter um professor lá chamado Tabosa, que você precisa fazer a aula dele. E eu fui atrás desse tal de Tabosa. Mandar um abraço aqui pro Tabosa. Isso, Tabosa, um grande abraço para você. Eu me recordo que nessa aula a energia foi tão alta que eu me recordo de eu ir para a faculdade com som alto e dizia, eu vou ser professor de ginástica. Aquilo ali foi onde entrou na veia. Entrou. Eu lembro lá na Zanorte que era lotado. Nossa, era muito legal. Meu pai me levou lá nessa época. Isso. E ali sábado enchia aqui só. Nossa Senhora. Exatamente. Ali entrou a história do interesse. E que vale, de repente, não sei se nesse momento, dizer como é que esse interesse se transformou num propósito. Bacana. Que eu me recordo também, conto muito essa história. Uma vez eu estava na Academia Júlia Diné e um grande advogado criminalista chegou para mim e falou, olha, eu estou acabando de chegar do interior da Bahia e eu acabei de tirar da prisão um grande fazendeiro que tinha cometido um crime bárbaro com uma criança. E ele falou, olha, se não fosse esses momentos, eu não sei o que seria. Ali eu entendi o propósito. Eu falei, a transformação que a educação física fez em mim através do movimento, eu percebo que eu estou começando a transformar as outras pessoas. E aí eu fiquei realmente quase que viciado nisso, de impactar. E a partir dali eu sempre digo, eu sempre tenho uma filosofia, que todo mundo que chegar até a mim tem que sair melhor. Então sabe essas piadinhas que tem a academia, de falar, está fazendo fisioterapia, vamos melhorar isso. Eu nunca tive essa postura, eu sempre tive, vamos embora. Eu sempre tive essa postura de alavancar as pessoas. Sim. Eu acho que esse foi um grande diferencial que me fez ter os resultados que eu tive nesses anos todos. Você sentindo isso, né? Chegou até você agrega, você soma. E nós fomos nos encontrar ali em 98, 99, naquele treinamento para entrar na companhia atlética. Olha quanto tempo já? Quanto? 20 anos. 20 anos atrás, e nós trabalhamos lá você trabalhou lá até pouco tempo atrás, né? E dali você também começou a dar aula também em vários lugares, vários congressos, né? A gente teve um período bastante juntos, fizemos todo aquele treinamento, né? Da época da companhia atlética. E você agora está passando por uma transição de vida. Exatamente. Você entrou em um novo ciclo, né, de vida. E a gente se reencontrou ao acaso, né? Na verdade, nada na vida é o acaso. E como é que foi essa trajetória de transição? Porque hoje o Ricardo, ele é um empresário também, ele tem o seu próprio estúdio, tem uma estrutura própria. Você, além de ter que dar aula, tem esse papel. Mas vamos voltar um pouquinho naquele momento que a gente se encontra e esse processo acontece, né, com a gente. Como é que foi mesmo esse fato, Ricardo? Na verdade, essa transição aconteceu foi o seguinte, porque de fato eu já estava há bastante tempo no mercado, tinha um sucesso, as turmas cheias, eu estava bem remunerado, o meu valor de hora-aula realmente já há muito tempo era diferenciado no mercado, mas eu, quando eu enxergava uma perspectiva de futuro, eu ficava muito preocupado. Falei, será que eu vou ficar dando aula até quanto tempo eu vou conseguir manter a alta performance, né? Estar sempre com essa energia. E aquele de verdade me preocupava. E outra coisa também que me preocupava foi em relação ao meu casamento. Quando eu casei, minha esposa, eu era um marido ausente, né? Vivia o dia inteiro para dar aula. E ela sempre me criticava, você só vai dar aula? E aí nessa a gente pensou, não tem outra alternativa, a não ser ir para o empreendimento. Ótimo. E aí eu devo até agradecer, citar o nome, uma pessoa que me impulsionou muito foi o professor, que também é empresário, Herbert, o Beto, que hoje é proprietário da Academia Dom Bosco. Ele gostou também de mim, sabe a história de conectar com pessoas? Sim, legal. E ele que me trouxe, na verdade, a gente ia fazer um projeto juntos.
E por situações, providências também não deu certo, ele seguiu o caminho dele, mas ele abriu esse desejo de realmente empreender, me deu essa confiança de empreender. Porque eu vejo que assim, trabalhando com empreendedorismo e você tendo uma equipe para trabalhar com você, aí sim a gente consegue aumentar a nossa curva de vida dentro da educação física. Porque eu não me vejo saindo, né? Eu também não me vejo aposentado, não porque não vou ter idade, mas é porque eu não consigo, ainda não me vejo fora do que eu faço. Sim. É um propósito realmente. Sim. Enquanto eu tiver força nas pernas, eu vou estar aí na ponta fazendo alguma coisa. Claro que em menos intensidade, como só um professor. Sim. E aí surge também na profissão, que você vem há muito tempo, essa questão do que a própria educação física hoje pode gerar na vida das pessoas. E a gente vinha de uma era muito voltada apenas para o exercício, né? E a gente percebe a própria transição do ser humano nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos, da necessidade do ser humano ser diferente. Verdade. As próprias doenças, né? A questão da depressão, estresse muito alto, outros aspectos ligados ao estilo de vida. E você começa a se perceber também nisso, né? E nessa transição de querer sair para a companhia atlética, a gente se encontra um determinado dia no Park Shopping. Exatamente. E ali Ali bateu um estalo, porque quando eu pensei em abrir o meu negócio, eu sempre me preocupava com uma estatística, né, Sandro? Desde o milênio passado se fala que 4%, 5% da população de Brasília, e diz que nós somos quase o dobro da média nacional, pratica exercício físico em academia. Então, meu questionamento era o seguinte: o que nós estamos fazendo que não agrada? Porque consciência, eu costumo dizer, se você perguntar para a pessoa com menor índice de conhecimento, até o cara mais sábio, fala exercício físico faz bem para a saúde, é unanimidade. Todos irão dizer que faz. Mas quando a gente traduz, por que será que as pessoas não traduzem isso em movimento? E o modelo tradicional das academias, eu vejo que ele não agrada a grande maioria, porque já tem 20 anos e não muda. Então eu falei, eu preciso abrir alguma coisa que seja diferente. Perfeito. E aquele dia, quando que a gente se encontrou e que você falou rapidamente da proposta do Safe, aquilo eu falei, uau, é o diferente. É isso que eu estou precisando, porque nós precisávamos inaugurar um novo modelo, que a gente chama, né, de uma nova era. A gente precisava entender o ser humano melhor. O ser humano ele não é só um amontoado de organelas. Sim. Ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem frustrações. E como conduzir isso tudo dentro do jogo? Porque prazer mesmo de fazer exercício físico, poucas pessoas têm. Muitas pessoas elas fazem entendendo o processo, que é importante. Então, como é que a gente vai fazer com que essas pessoas se engajem? Aí você vem com essa proposta de reprogramação de estilo de vida, de trazer a parte da mente, e nós temos como avaliar isso e como mensurar as métricas e os processos. Aí eu falei, é isso, não tem para onde correr. E até agora, só se inventar outra coisa, porque não teve ninguém que conseguiu aglutinar tanta coisa da forma como está o método Safe, da maneira estruturada como está. E aquele momento a gente teve uma reunião, né? Minha esposa está até aqui do lado, a gente teve uma reunião de mais de 4 horas, naquela transição de abrir o negócio. Foi uma correria, vocês tinham várias metas também. Fizemos a inauguração lá, tem a placa do Safe. E você começando com essa pegada de que é o seu forte, que é o step, né? Que é a ginástica, né? Você montou toda uma proposta individualizada e a gente estava naquele bate-papo, e aí, o que pode ser diferente? E aí você começou a inserir a própria meditação, aí você pode falar meditação, mindfulness, respiração, você colocou frases, você começou a falar de sono, começou a falar de outros pilares, e você hoje está com o quê? Um ano e pouco, e conseguiu bater todas as suas metas. Exatamente. No final do ano passado. Então já deixa aqui meus parabéns, né? Parabéns, que as metas, que você falava daqueles números específicos de alunos, eu vou bater, e você conseguiu bater. E o que você percebeu? Você tinha sempre essa pegada, né, da palavra, né, de estar ali próximo, mas e como é seu espaço, eu vejo que você colocou uma luz diferente. Todo mundo que eu reposto as suas aulas no final, eu falo, poxa, que legal que esse cara faz. Né, que normalmente relaxamento final. Né, você hoje, dos mentorandos, inclusive, é o que tem mais check-up. Você tem muito check-up. Né, você é um campeão de check-up hoje. O número de pessoas que você conseguiu agregar, as frentes que você fez. Como foi começar a trabalhar com mente e corpo no seu processo consciente, inclusive, com as evidências, né? Você sabe que a gente é meio né, aficionado por essa questão de bases e evidências. Como é que foi essa transição do Ricardo? Como é que foi isso? Porque
é um novo ciclo. É um novo ciclo. Conta pra gente como é que foi. Bom, foi desconfortável. Ótimo, eu queria ouvir isso. Foi desconfortável. E é muito importante a gente falar isso, porque para muitos que a gente vai oferecer esse processo de reprogramação de estilo de vida é desconfortável. Porque a gente diz, muitas pessoas querem mudanças, mas nem sempre as pessoas querem ser mudadas. E quer pagar o preço por isso, né? Quer pagar também, o preço né? por isso, né? É a tal da prática disciplinada. Então, no primeiro momento, eu ficava assim, achando um pouco estranho e tudo, e aos poucos eu fui pegando a essência das coisas, e aos poucos, não só a essência, as pessoas foram entendendo o que estava acontecendo e foram percebendo que aquele era o caminho. Tanto que agora, na última aula que nós fizemos no nosso estúdio, que foi no dia 31 de dezembro, nós fizemos uma roda de bate-papo de gratidão. Olha. E uma aluna falou, olha, eu estava com uma situação de não perdão há 2 anos, e de tanto você falar essa história de perdão, essa situação se desfez, e o meu Natal foi maravilhoso com essa pessoa que estava, né, que eu precisava perdoar, e as pessoas foram assim, muito gratas em relação a isso, porque elas começaram a entender a ideia e realmente foram se modificando e se tornando cada vez mais felizes, porque a gente sabe que o perdão e a gratidão está diretamente relacionado com a área da felicidade. Claro. Então, E como você sentiu ouvindo isso, né, Ricardo? Imagina dentro do estúdio uma roda falando desses aspectos, você falou. Eu falei toda Você tem uma causa muito forte espiritual, que depois nós fomos conhecer mais, que parece que aí a coisa se encaixou, né? É verdade. Temos muita coisa para falar depois de outros aspectos, né? Em relação de onde você convive, com outras questões de métricas. Mas eu ainda quero trazer essa questão. Você teve coragem. E aqui a gente bate muita palma, né, Marco? Porque Exatamente. teve coragem de ir além, né, de você parar. E eu sei que em alguns momentos saiu do piloto automático. Porque você sabe, a aula para vocês não gasta energia nenhuma, Ricardo. Você não gasta. Mas no momento você fala, gente, a aula vai acabar 5 minutos mais cedo, que eu quero que vocês façam essa respiração. É verdade. Que vocês façam a mentalização, que façam isso. E você criou palestra, você criou aula. Como que foi essa rota desse desconforto virar conforto? É a repetição. Eu acho que o primeiro é isso, é o propósito, né? É onde você quer mudar. Eu percebia que o que eu estava fazendo, se eu continuasse fazendo só aquilo, ia chegar um momento, porque nós temos uma curva de crescimento, um platô, e depois fatalmente vem uma queda. Sim. Eu já estava num platô há algum tempo, eu falei, ou eu me mexo ou eu vou cair. Então, realmente foi uma coisa de sobrevivência, né? Eu gosto de uma frase que diz que o duradouro não é o que persiste ao tempo, mas o que sabiamente muda com ele. E eu precisei realmente me reinventar para continuar. E eu costumo dizer que, por muitas vezes, uma coisa que era sucesso em sala de aula, por um tempo eu comecei a me questionar, será que isso não está me escravizando na minha zona de conforto? Sim. E aí eu falei, eu preciso realmente sair da zona de desconforto. É desconfortável? É desconfortável. Tem momentos que eu recuo, tem momentos que eu sumo um pouco, aí tem momentos que eu volto. É natural. Assim como a gente fala de treinamento, você dá um estímulo, o seu corpo ele tem uma queda, você dorme, se alimenta, tudo, e aí ele vai fazendo uma supercompensação positiva. Da mesma maneira é o processo de crescimento. Então, eu vejo que eu estou ainda estou me construindo nesse novo formato. Ainda tem um universo inteiro para poder entender, o que é fantástico. Que ainda tem muita coisa, né? O conhecimento é inesgotável. E eu acho que esse é o caminho, né? Da mudança. E só tem. E como eu te pergunto, assim, hoje, então vamos dizer, como era uma aula antes e o que é uma aula hoje? O que você, na sua percepção, que você conseguiu agregar tudo, o que você tem feito diferente? Qual é a sua visão? Pô, chega um check-up, né? Se você teve check-up seu o pior check-up da plataforma é teu. É verdade, uma pessoa. O primeiro check-up zero de mente é dele. Zero, Nunca tinha. Nós fizemos, inclusive, um podcast sobre isso. Então, quando você se depara com a pessoa com mente zero, até fisicamente ela estava bem, você aumenta muito a sua responsabilidade. Porque é muito mais fácil para mim ser negligente. É verdade. Né? Para que eu vou saber tudo isso dessa pessoa? É melhor passar um treino, né, tradicional e criticar o modelo. O modelo é fácil. Porque a ignorância é cega. Ela é muito boa até certo momento. Mas aí você assume a responsabilidade. Como foi para você ver esses dados e a sua atuação em cima disso? Primeiramente, eu digo assim, que é importante. Quando a gente vê uma estatística, o Ministério da Saúde diz que vai ter o crescimento, é uma coisa distante, parece que não tem a ver com uma coisa. Mas quando chega as pessoas que entraram na sua plataforma, se cadastram e preenchem, aí eu falo, eu preciso fazer alguma coisa, porque aumenta o nível de responsabilidade.
Nos treinos específicos, o que a gente acrescentou foi muito isso. É a questão do momento azul, que a gente ficava assim... explica pra gente esse momento azul, que a turma fica luz azul, porque no final da aula eu faço toda a proposta de treino, é treino, eu começo com mobilidade, começo com estabilidade, eu começo com treino, porque não tem jeito, tem que treinar. Periodizado, inclusive a sua periodização 2020 já está toda montadinha, toda pronta. Toda fizeram uma live só sobre isso, a gente vai falar sobre... Vamos marcar uma live dessa, eu tô com uma ideia só sobre prescrição, como é que o Vilela faz. Exatamente. E aí você encaixou também isso. Eu encaixei a parte do final do momento de mindfulness, a parte de relaxamento. E nesse momento, além da parte de mindfulness, eu falo de gratidão, eu trago uma palavra de perdão e eu vou cutucando, instigando as pessoas para que elas se reflitam. E eu vejo assim, eu queria levar mais coisas para dentro do treino, mas como eu ainda não achei a mão para isso, porque treino é treino, eu criei um grupo no WhatsApp dos nossos alunos e os nossos alunos vão sendo alimentados lá com essas questões dos pilares de conteúdo. Legal. Então, quando eu vejo uma pessoa que chegou com um check-up, por exemplo, com uma parte de perdão, alguma coisa que precisa melhorar, eu ali no grupo eu vou alimentando a todos e certamente aquela pessoa que precisa, ela vai recebendo olhar mais personalizado. Isso, exatamente. E alguém, invariavelmente, que precisa de uma intervenção mais importante, aí sim a gente chama para fazer um trabalho personalizado, olho no olho, aí eu acompanho particularmente essa pessoa no processo. É o que a gente chama de programa do P8SS. P8SS é um programa. E você hoje se sente... Eu acredito que hoje, né? Olha essa perspectiva que eu vou te dar. Você tinha aquela aula de ginástica antes, né? Com 20, 30 alunos, você via, né? Músculos. Exatamente. Né? Você tem 99% de mulheres ali e tal. Só que hoje, você tem aquela visão que eu sempre vejo. Eu não vejo a pessoa, eu vejo também um percentual. Você consegue ter aquela visão hoje numérica que aquela pessoa até está com um corpo bacana, mas fala, poxa, aquela ali está tomando tal remédio, está com aquela situação. E você traz uma abordagem, é um outro olhar. O seu olhar hoje ele já está refinado nesse nível de conexão mente e corpo? Já está mais refinado, com certeza. E às vezes, dependendo do check-up, que tem um indicador de garra. Sim. E quando dependendo do nível de garra, eu já falo, eu preciso dar um cuidado maior, porque essa pessoa, se ela constantemente desistiu dos projetos, certamente ela pode desistir de um projeto de saúde. Perfeito. Então essa pessoa já é um carinho a mais, eu já chego mais próximo. Dependendo, a progressão de intensidade, ela precisa ser um pouco mais lenta, porque não adianta a gente ser ansioso para querer dar resultado, porque primeiro a gente precisa criar hábito. Sim. Né? E aos poucos eu falo, não, carga moderada, vamos devagarzinho, porque se a gente dá um choque a mais de carga, a pessoa já está estressada, ansiosa e já está com assim, uma bomba quase para estourar. Se ela chega e eu já começo a dar uma intensidade ainda mais alta, baixa, que é importante, você está usando bastante a garra, então ela vai desistir, ela não olha que bacana. Gente, esse merece uma pausa, porque quando ele fala que está entrando devagarzinho, você percebe que não tem nada devagarzinho. Aqui já é um nível bem alto de consciência do que a métrica e as evidências têm. E ele hoje já está trabalhando com o agachamento, né, com os exercícios, está ali toda a situação, todo o HIIT, todo o treino, mas ele entende quem é aquela pessoa que está fazendo. Uma garra 2.2. Você teve pessoas com garra abaixo de 2 se inscrevendo lá contigo. Então, essa percepção sua, e você consegue trabalhar isso com aquele... São 18 ou 20 pessoas ao mesmo tempo no seu até estúdio? 15. 15 pessoas. E esse olhar, qual é a palavra diferente? Você tem um mais próximo ali, você tem um direcionamento, você acompanha mais. Como é que você faz com essas pessoas, por exemplo, que tem garra baixa? Aí nós temos que falar muito de perseverança. Sim. Algumas palavras eu tenho lido bastante, né? Estou até relendo o livro da Angela Duckworth, que fala muito dessa questão da perseverança, da garra do propósito. Então a gente tem que entender. Hoje mesmo até fiz uma história falando disso, né? Da prática disciplinada. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Então, assim, a pessoa já relatou que ela está com um problema e ela precisa de mudar. Então, volta e meia, a gente precisa voltar para os objetivos dela. Tanto é que eu percebi lá, o que nós vamos fazer de diferente esse ano no estúdio? Como eu já elaborei todo o planejamento de treino do ano, nós teremos 6 ciclos de 8 a 9 semanas, porque não dá 8 semanas certinho, 2 meses. E aí, a cada ciclo desse, eu estou estimulando algumas metas, para que as pessoas se engajem em coisas assim, de 2 meses só. Bacana. Talvez essa pessoa, ainda como eu estou testando, eu estou dizendo que o talvez. Nós estamos testando para validar no final do ano. Essa pessoa pensando em pequenas metas, ela se engaje melhor e aos poucos, quanto mais ela vai... vou fazer uma pequena meta, eu atingir, isso automaticamente vai melhorando a motivação e automaticamente vai subir na garra, porque ela vai tendo pequenas conquistas. Claro.
Porque como ano passado eu deixei muito aberto um planejamento de 1 ano e não instiguei em pequenas ações, algumas pessoas saíram. Claro. A gente vai perder algumas pessoas, não tem como a gente ter uma retenção de 100%. Mas a maneira que eu enxerguei para minimizar essa perda, especialmente das pessoas com garra baixa, é trabalhar metas e trabalhando e tendo muito bom senso na hora de cobrar essa meta. Porque também a pessoa com garra baixa, se você dá uma pressão muito grande em relação a isso, ela pode desistir desse processo. E fazer com que com a ida no seu estúdio faça parte da meta de vida dela. Exatamente. Que são as metas que são concatenadas, são estruturadas para a meta maior. Qual a meta maior? A plenitude, ela está bem. Se ela não percebe que no seu estúdio ou com o seu trabalho, qualquer coisa na vida dela, aquilo não está aliado, é muita força para aquilo, ela desiste. É verdade. É com muitas coisas na vida dela, mas na hora que ela encontra o engajamento, aí daí é importante a teia social que você tem muito boa, ela fala, isso aqui faz parte de mim, faz parte da minha meta maior. E você traz a palavra, né, também. Como é que é o seu relaxamento lá no final? E a recepção deles com a luz azul? Eles pedem, você já brincou até falando que não botou um dia, eles pediram, né? Como é que também? Eles pediram tanto que nós viramos 2020 com a aula de Blue Time. Olha só. Nós lançamos aí, né, uma novidade, meia hora, né, novidade, o nosso horário está sendo 30 minutos de Blue Time, onde eu faço alongamento, flexibilidade, técnica de respiração, meditação. E aconteceram 2 aulas até agora. O comentário no grupo nossa, é maravilhoso. Porque as pessoas elas precisam disso. Que bacana. E elas já entenderam. Quanto mais eu falei, elas percebem que realmente precisam. Então, normalmente, a aula, esse momento de luz azul, eu faço, né, o alongamento final, que eu sempre fazia, né, mas hoje é da musculatura. Mais, né, Ricardo? Porque antes era vamos alongar, volta calma. Hoje sabe qual é o estímulo do cérebro, o que acontece. Exatamente. Eu vou narrando aquilo e no final eu faço. Cada semana eu utilizo uma técnica de respiração. Tem semana que eu estou no Hof, tem semana que eu utilizo uma outra técnica e no final, invariavelmente, eu faço um momento de silêncio e aí eu venho com o Herbert Benson, eu peço para as pessoas repetirem a palavra paz e eu sempre explico, né, que o poder não está na palavra, mas sim em trazer a mente para a presença, para a consciência. Bacana. E eu peço também para que as pessoas reflitam sobre o dia delas, qual o impacto positivo que elas podem gerar em quem está em sua volta. Então, eu instigo essa questão do bom relacionamento, né? De você impactar positivamente o universo. E qual é o universo? As pessoas que estão ao seu lado. Sim, sim. E ela começa a encontrar algo ali como uma causa, né, para ela própria, né, entendeu? Então, assim, não que o exercício per si não seja bom. Até um artigo interessante hoje, até botei lá no grupo, né, da comunidade. Esse é um artigo interessante agora na Science falando sobre que o exercício feito hoje tradicionalmente, ele é muito diferente do que era há milênios atrás. Hoje você chega, você senta no aparelho, vai e volta, não tem nenhum desafio cognitivo. É verdade. E ele desafia, ele fala assim, eu acredito que no futuro nós temos que ter mais exercícios, mais atividades que estimulem o cérebro. O exercício faz bem para o cérebro, mas a gente tem que criar modalidades de exercício que estimulem o cérebro, com desafios cognitivos. E no momento que você faz algumas atividades dessas, né, como essa, ele está ali no momento, né, de endorfina, serotonina, está bem, está relaxado, cria um momento de consciência, de presença, e eu acredito que aquilo contribui muito para a vida dele. Então a ida para o estúdio, ela se torna maior, né? A gente ouve muito isso. Quem faz yoga fala, e aí yoga? Não, yoga transformou minha vida. A gente sabe que algumas modalidades, né? A gente gosta da musculação, né? Eu sou da musculação, mas assim, é difícil você falar igual uma pessoa deu, não, musculação transformou minha vida, né? Ele fala, transformou meu bíceps, né? Assim, é bacana, é legal, né? Mas por quê? Porque tem um lifestyle por trás, né? Hoje a gente vê muito isso no CrossFit. Eu não estou aqui falando bem ou mal de qualquer situação, mas eu vejo o que você está fazendo é algo que está ligado com o estilo de vida propriamente dito, né? Dele chegar lá, ele sabe o que vai acontecer, ele percebe. E agora você criando uma antecedência de uma periodização, ele sabe que daqui a semana o desafio. Vamos melhorar o sono, porque nossa média de sono aqui não está boa. Vamos melhorar essa saúde social. Quem está tomando aqui algum medicamento para dormir? Olha quanto, nós temos 50 biomarcadores para fazer, os testes todos. E ele sai com... E aí eu diria para você, que é o que me veio aqui em mente, o seu estúdio saiu de um estúdio e se tornou uma escola. É um processo educacional. Você está educando, né, a pessoa muito mais do que o exercício em si.
e você fazendo ele perceber, seu ticket sobe, sua retenção sobe. Verdade. E como sempre, sai falando bem. E você, Exatamente. né, pô, lá no Vilela é diferente. O pessoal, inclusive, já deve falar isso, né, também. Né? Como é que é esse conceito lá dentro? O que você está enxergando? Então, nós falamos de passado, estamos falando de presente. E, Vilela, eu te pergunto, quantos anos você está agora? 44, vou para 45, é isso mesmo? Vai pra 45. 45 chegando, olha aí. Vilela, falar um pouquinho de Se passado. Se eu tivesse pensado, eu nem diria. Nem tinha, eu me assustei agora. Ele chegou, né? Nós falamos aí hoje 45 anos, falamos um pouquinho da sua história, estamos falando desse momento presente. Hoje o Safe está muito... É um neném, né? Um ano e meio, é uma criança. É uma criança. Né? O próprio Safe em si, ele está com 4, 5 anos, então ele está se fortalecendo. Eu tenho um filho de 5 anos, ele é sensível ainda, ele não tem ainda uma teoria da mente a partir de 7, 8 anos, ele é frágil em alguns pontos. Então a gente vem no processo de crescimento. Você vem vivendo isso há um ano, mas aí, claro, eu já tenho que trazer uma perspectiva para o futuro. Né? Se você está com a gente um ano e meio, está dedicando, está estudando, tá vendo? O que você está vendo para esses próximos 5, 10 anos? Né? O que é a educação física? Porque eu acredito que a educação física tem um potencial que ela não percebe. Até o próprio nosso presidente do CREF estava aqui com a gente, o Patrick, né? Ele fala, né, que a educação física tem muito a ver com o que a gente vem fazendo, uma perspectiva maior de entregar mais e tal. Mas eu acredito que o nome educação física para a gente acabou sendo ruim. Pelo fato do físico em si. Né? Então a gente fala um pouquinho de mente, não é mente, tal, aquela coisa toda. Mas na verdade nós estamos falando do sério, estamos falando de hábitos, falando de situações do dia a dia. Então hoje isso já é incorporado com a medicina mente-corpo, Mind Body Medicine. Você sabe o tanto que a gente estuda, vai lá nos Estados Unidos, traz evidências de Harvard. O que você está vendo para a gente aí? Né, para os seus companheiros aí que estão contigo, né, para quem está aqui olhando, para essa galera nova que está por aqui, o que você vê para os próximos anos? Bom, eu vou falar sobre uma visão econômica. Quando a gente para analisar o Brasil hoje, se não me engano, ele está entre as 10 economias. Sim. Quando se fala em PIB. Mas quando nós falamos em índice de desenvolvimento humano, o Brasil vai lá para baixo, ele vai lá para, se eu não me engano, 79 a posição de IDH. E quando o PIB, a gente fala só de economia, só de dinheiro. IDH a gente fala de dinheiro, educação e saúde. Ou seja, tem muito o que crescer. Se o país quiser ter crescimento, invariavelmente ele tem que subir o pilar de saúde e ele tem que subir o pilar de educação. Se tem muita coisa para crescer, onde é que está a saúde? Quem é que está responsável pelo pilar da saúde? Somos nós, profissionais de educação física. Eu costumo sempre dizer que o profissional de educação física ele não trabalha simplesmente. Ele eleva o índice do bem-estar social líquido brasileiro. Isso é filosófico. Mas aí na prática é isso. Nós precisamos justamente incorporar esse processo de reprogramação de estilo de vida, porque a educação física antiga, nós sabemos que ela não impactou mais do que 5%. Brasília hoje, 33% da população é ativa e 5% estão nas academias, ou seja, tem 67% que entende que precisa fazer movimento, mas não se sentiu tocado. Sim. E a gente precisa criar situações para que as pessoas realmente se toquem de uma maneira. E não tem outro caminho a não ser o caminho do cérebro. Então, eu vejo assim, eu ainda estou nascendo, eu já não tem mais nada a ver com aquele Ricardo, antigo profissional. Já aprendi muita coisa, mas ainda vejo que eu, enquanto profissional, preciso amadurecer ainda muito. Imagina os profissionais que estão começando agora. Sim. Então, e como você falou, né, você teve recentemente em Harvard, não se tem outro pilar da saúde funcional que não seja os 6 que a gente utiliza. Exato. Então, não adianta, profissional da área de saúde, você buscar em outro lugar, porque os 6 pilares já estão consolidados e nós estamos cada vez mais aprofundando em relação a isso. E eu vejo que esse realmente é o caminho se a gente quiser impactar de verdade a vida das pessoas que estão ali adoecendo, sem propósito, estão com depressão, está aí, 2020 chegou, a depressão vai ser a doença mental mais impactante no mundo. Já é, né? E já chegou, isso era a visão de futuro, hoje nós já estamos em 2020, então nós precisamos realmente reinventar a maneira como a gente aborda. Não dá mais realmente para pensar só em vamos, 10, não dá para pensar só em músculo. Não dá para pensar só em músculo. E, Ricardo, dentro disso que você falou, qual seria assim, como que você visualiza o SAFE para empresa e profissional? Você aplicou com você, teve evolução, você é uma referência aí de profissional em Brasília e vários estados.
E saiu completamente das aulas, foi para um novo empreendimento, Exatamente. tudo novo. É verdade. E ainda também entrou para a nossa mentoria do time Black e teve toda essa jornada. É. E aí, como é que é essa relação? Safe, Ricardo, Safe, empresa? Bom, primeiramente, eu achei interessante, assim, no primeiro ano de empresa, eu já tinha toda a minha rota programada, já tinha o meu horário de aula, a hora que eu ia treinar, a hora que eu fazia a minha sauna, e quando entrou na empresa mudou tudo. E eu não conseguia me encaixar no meu momento de treino. E aí, resultado, eu estava engordando, eu já estava, eu preciso me movimentar. E aí, quando um dos pilares do Safe é a questão do ritual matinal, e a gente vem falando muito disso, né? Como é que é a sua primeira hora, e de tanto nós falarmos disso, aquilo me incomodou. E aí eu falei, eu preciso aplicar isso em mim, porque senão fica incoerente. Ser isso, né? Eu preciso ser isso. E eu comecei a chegar 15 minutos antes da primeira aula. Chegava 15 para 7 para fazer só o meu ritual matinal, porque eu tinha uma crença limitante. Eu falava, eu não funciono antes das 7. E aí eu fui chegando 15 minutos antes, daqui a pouco eu fui entendendo a importância do ritual e fui trazendo. Hoje eu acordo 4h50, já a primeira coisa, não tem soneca, já levanto, já desço, já faço o meu limãozinho lá, faço um shot lá com limão, com a história que eu faço. Shot poderoso. Poderoso. Esse aí. E aí eu tomo minha água, vou para o quintal, tem dia que eu vou para o meu quintal, tem dia que eu vou para dentro de casa, faço minha técnica de respiração, e me alimento bem, e falo palavras positivas na minha mente, tudo, e chego no estúdio 6h20. Tem esse momento também espiritual, né? Esse momento com você, seu agendamento com você próprio, né? Exatamente. Então, isso mudou o jogo. Porque 7 horas, quando começa às 7 horas, eu falo, a minha parte, o que é para mim, eu já foi feito. Agora eu estou pronto para entregar, estou pronto para servir. Legal. Então, assim, o Safe mudou muito o meu estilo de vida nesse ponto. E aí é mais uma coisa, né? Se fez bem para mim, eu não quero porque eu tenho um propósito. Eu não tenho só um interesse, eu tenho um propósito. Se fez bem para mim, eu preciso fazer com que isso impacte a vida de quanto mais pessoas possível, especialmente as que estão lá dentro do estúdio. Perfeito. A sua casa está aí, né? A sua esposa também está, inclusive, fazendo um P8SS agora. Exatamente. Né? Tá aqui, está fazendo um P8. Porque santo de casa não faz milagre, não tem jeito. E aí eu falei, eu vou pegar o cara que está aqui arrebentando, que está fazendo as coisas bem feitas dentro do Safe. E aí o Marco Pérez veio para poder somar. Realmente nós somos um time, ele está até ali. E fez um trabalho excepcional, está fazendo um trabalho excepcional com a minha esposa. Porque ela teve uma situação particular e tudo também, um problema de trabalho, de burnout. E isso pode acontecer na sua casa também. Sim. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, ela está sendo reprogramada também o estilo de vida com o processo. Porque se o produto é bom, por que eu não vou levar para dentro da minha casa? Exatamente. Não fazia sentido. E hoje, realmente, o professor Marco Pérez tem feito esse programa e ela já está em outro estágio. Dá um parabéns aqui para o Marcão, né? Verdade, que está fazendo 10. Um projeto bonito aí, Verdade. sendo citado aqui. Eu acredito que teve muita entrega aqui nesse podcast. Esse Papo Z5 aqui, temos muito assunto ainda para alongar, mas a ideia era trazer realmente você aqui, cara, porque você acreditou na causa lá atrás. A gente sabe que quando a gente sai da manada, a gente muitas vezes recebe críticas. Verdade. Né? Muitas vezes a gente tem que estar exposto, mas você acredita nessa pessoa que tá aqui falando para você, né? Que está contigo já há muito tempo. Né? Não estou aqui para brincar, não vim Verdade. Aqui para essa vida para passeio. E eu quero aqui de público agradecer, né, toda a sua dedicação, seu empenho, e os resultados estão lá, os números não negam, né? Você é campeão de check-up, né? Os seus números em nível de percentuais evoluindo muito, então a gente tem que provar o que a gente faz, e eu vejo você logo chegando naqueles 1000 check-ups, né, de proposta que nós colocamos. Você tem um trabalho muito forte também na Igreja Adventista, que você está por lá, a gente fez um mapeamento por lá, ficou bastante chocado inclusive com esses resultados. Então a sua causa ela é grande. Verdade. Por isso que é importante você ter Quantos quilos você emagreceu depois que você entrou? Eu emagreci 3, porque o meu peso ideal é 85. Eu estava chegando ali 88. E você estava bem inflamado, agora você está diferente. Todo o meu peso ideal. E aí você está ali, né, trabalhando isso no seu dia a dia, que quanto mais você se torna, mais você vai conseguir impactar. Então deixar meu parabéns, que a gente siga junto aí por mais desses 20 anos. Com certeza. E treinando, né? Essa galera nova que está chegando com essa visão de conexão mente-corpo, essa visão que Harvard está trazendo para a gente. E a gente não tem pressa. Verdade. Vamos fazer o nosso. Exatamente. Estamos embasados? Estamos. Temos a melhor plataforma do mundo que mede?
Temos. Temos vontade? Temos. A família está apoiando? Tá. Então vamos embora, que o caminho é esse. Marcão, quer deixar suas palavras finais, alguma coisa? Deixar antes claro. um relato importante, que é o seguinte. Eu sempre tenho... Tudo na vida tem ponto positivo e ponto negativo. E o ponto positivo, eu nunca tive, eu sempre falo, eu nunca tive dificuldade de encher turma. Enchia turma, tudo, era o ponto positivo. Mas qual era o ponto negativo? Eu ficava muito isolado. As pessoas falavam assim, eu enxergava o Vilela ali, o Vilela está ali, já está sucesso. Então, eu não recebia nenhum feedback, então não tinha ninguém para me colocar uma métrica a mais para eu avançar. E aquilo me fez atingir um platô. E quando eu vim para o time Safe, eu encontrei você, que é um cara que proporciona desconfortos positivos e que nos faz enxergar algo além. E realmente nos faz enxergar aqueles pontos de melhora. Então, todo o processo do Safe, toda a equipe do método Safe instiga para que a gente melhore mais. E não tem dúvida, se eu não tivesse entrado na rota do Safe, se eu não fizesse parte desse time Black, eu estaria muito atrás do que eu estou hoje e estaria sem perspectiva de crescimento na qual estou tendo hoje. Então o universo realmente se abriu de possibilidades a partir da minha participação dentro do time Safe, e realmente eu não me vejo fora desse time, porque esse time é demais. Esse time é demais. Esse time é fera. Fera, né? Maravilha. Muita evolução, muito investimento no Ricardo Vilela, principalmente nos pilares, nas saúdes. Né? Lá a gente tem uma questão da nossa saúde intelectual que avançamos muito. Verdade. E te parabenizar. Vamos com tudo. Esse ano é nosso. Muitas metas dentro da nossa mentoria. Exatamente. Já estão traçadas, já temos datas. Foca, ação, porque o extraordinário está aí. Verdade. Bom demais. Muito bom, gente. Bom demais. Obrigado por Esses tudo. dois aqui, foi fantástico. Um podcast aqui, Papos assim, quase dinossauro aqui para começar 2020. E sempre deixar claro para todos vocês que o nosso grande propósito massivo transformador é impactar a humanidade realmente com a saúde funcional. Nossa meta maior é chegar a 2025 com 1 milhão de check-ups, onde as pessoas possam ter consciência do que é a sua saúde funcional, buscando seu equilíbrio mente-corpo. Lembre sempre de se inscrever aqui no canal, né? Acione também as notificações para receber nosso material de primeira qualidade, primeira mão. Deixe seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, qualquer direcionamento para o Vilela, a gente deixa aqui também, ok? Deixa aquele joinha e é isso que a gente vai fazer enquanto estivermos energia e força. Ajudar as pessoas a ter essa visão global e sistêmica. Chega de pescoço para baixo, vão para cima, vão para frente, e com vocês eu sei que eu vou muito mais longe. Obrigado, gente. Grande abraço. Valeu, logo mais um podcast aqui com abraço. vocês. Até breve. Tchau. Obrigado, Léo. Obrigado, Marcão. Tchau. Muito bom.